Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 19. E nós estamos estudando a palavra do Senhor, a partir dos versículos de 1 a 10, sobre o foco dos encontros de Jesus. Jesus se encontrando com pessoas. Jesus nesses encontros marcando a vida dessas pessoas com a sua presença, com o seu propósito, com o seu poder e com a sua palavra. E a palavra de Deus vai nos falar de um homem aqui nesse texto, que é Zaqueu, que queria muito ver Jesus. Diz assim a Bíblia: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. É interessante a gente entender quando essa história está acontecendo. Essa história acontece logo após a cura do cego Bartimeu. Jesus estava indo na direção de Jericó, quando ele faz a cura de um cego, aquele homem que se levanta no meio daquela estrada e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí então Jesus o cura da sua cegueira. E é nesse contexto que esta história de Zaqueu vai aparecer. O que a gente pode entender é que algumas pessoas começaram a caminhar na frente de Jesus e do séquito, e a notícia do milagre chegou antes de Jesus no centro da cidade. As pessoas vinham cantando, glorificando a Deus, dizendo de uma coisa extraordinária, e que Jesus estava chegando na cidade de Jericó, aquele homem que tinha curado o cego, aquele cego que fica fazendo ponto para pedir esmola naquele lugar, e todo mundo já sabia quem era. E as pessoas então vinham naquela direção. E quando a notícia chegou a Jericó, certamente alcançou a coletoria de impostos. Por quê? Porque geralmente a coletoria de impostos ficava na entrada da cidade e funcionava como uma espécie de pedágio. Então as pessoas que vinham para entrar na cidade, eles recolhiam os impostos, cobravam alguma coisa, uma espécie de um pedágio. Então as pessoas que vinham pela estrada vinham glorificando a Deus, e lá na coletoria começou aquele burburinho: olha, aconteceu um milagre, aquele cego lá, aquele cego que fica sempre naquele lugar, o Bartimeu, ele foi curado. E Zaqueu era o diretor da coletoria, ele era o chefe da coletoria de impostos ali na porta da cidade de Jericó, tendo vários fiscais que trabalhavam sob o seu comando. Por isso ele era um homem rico e poderoso, mas aos olhos dos outros judeus, ele era um traidor da nação e da sua fé, pois ele trabalhava para os romanos, que dominavam os judeus, e através dos impostos que ele recolhia, sustentavam a ocupação daquela terra. E o pior é que naquele tempo, a coletoria não era um serviço público como a gente conhece. Funcionava assim: a cada 5 anos
fazia-se um leilão para saber quem podia comprar o serviço de coletor. E como é que funcionava esse leilão? Ele dizia assim, olha, aqui essa região tá aberto, aqui é concorrência para os próximos 5 anos. E aí as pessoas diziam o seguinte, olha, eu como coletor, eu vou assumir a coletoria e garanto que o Estado romano vai receber dessa região, cada ano, tanto. E esse era o leilão. Daí o outro dizia, não, eu, se for o coletor, garanto que o Estado romano vai receber cada ano tanto. E isso funcionava mais ou menos assim. Ele garantia o valor. Se ele recebesse ou não recebesse, ele tinha que pagar para o Estado romano. Mas, em contrapartida, tudo que ele recebesse a mais do que aquele valor, era dele. Então, você pode imaginar como o povo da cidade gostava dos coletores de impostos. Por quê? Porque eles sabiam que ele tinha oferecido um valor e que talvez ia conseguir um outro tanto só para ele. E a coisa então ficava em cima daquela pressão que acontecia. E, em vez de os romanos ficarem com essa imagem ruim, quem ficava com a imagem ruim era o patrício deles, um judeu que comprou a coletoria de impostos. E esse era o Zaqueu, o chefe da coletoria de impostos, que tinha comprado aquele lugar por 5 anos, ali, aquela função por 5 anos, na entrada de Jericó. Mas quando esse homem rico e poderoso ouviu falar de Jesus, ele fez 2 coisas que pessoas da sua posição nunca fariam, especialmente no Oriente. Ele correu na frente de todo mundo. Isso porque um distinto homem do Oriente nunca corre. Ele anda na sua passada, mostrando a sua dignidade. E depois, sabendo que era baixinho, e tentando achar um lugar no meio da rua principal para ver Jesus passar, e sabendo que ele não ia ver nada, porque alguém ia ficar na frente dele, ele não teve vergonha de subir numa árvore e ficar esperando Jesus passar. E a ideia que eu tenho é que ele parecia uma criança, querendo ver Jesus passar. Mas esse encontro de Jesus com Zaqueu vai nos ensinar algumas verdades que nós nunca podemos esquecer. A primeira delas, eu vou encontrar nos primeiros 5 versículos. A Bíblia diz assim, Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que quem busca Jesus de todo o seu coração vai encontrá-lo. A Bíblia tem uma promessa, ela diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que Zaqueu, muito provavelmente, não era um religioso da época. Por quê? Porque ele era considerado um publicano, alguém vendido aos romanos, alguém que se aproveitava da miséria do povo. Então ele não era bem aceito nas sinagogas, pode ter certeza disso. E talvez fosse difícil para mim e para você entender por que Zaqueu queria ver Jesus. Eu fiquei pensando, mas por que Zaqueu correu? Por que ele subiu na árvore? E me veio aqui algumas ideias. Olha, talvez ele tivesse feito só por curiosidade. Quero ver quem é esse homem.
esse negócio de milagre, de cego ver, eu quero ver esse negócio, nunca vi isso na minha vida. Eu não sei, pode ser. Ou, quem sabe, lá dentro do coração desse homem, houvesse um temor de Deus antigo, sufocado pelos rumos da vida. Afinal de contas, ele era um judeu, ele conhecia a lei, ele tinha sido criado ouvindo a respeito de Moisés. Talvez lá dentro do coração dele houvesse um temor de Deus sufocado. A vida tomou os seus rumos, ele tinha os seus alvos, os seus valores, de repente, mas quando ele ouviu de um milagre, de um profeta, ele disse: eu quero isso. Se tem alguma coisa mais de Deus do que religiosidade dos escribas e fariseus, eu quero. Quem sabe, justamente por isso ele estivesse pensando: olha, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero experimentar algo de Deus, porque eu nunca experimentei isso. Será que existe de verdade? Fiquei aqui pensando o que poderia ter motivado Zaqueu. Eu não sei. Sabe por quê? Porque talvez tudo isso e mais alguma coisa que a gente não foi capaz de pensar tivesse no coração de Zaqueu, porque a dinâmica de Deus na nossa vida é diferente. Mas há uma dinâmica santa de Deus que acontece na nossa vida. Por exemplo, por que você está aqui hoje? Talvez você não saiba nem responder por que você está aqui. E às vezes a gente não entende como os rumos da nossa vida nos levaram a buscar a face de Deus. Mas uma coisa eu sei: algo de Deus estava acontecendo no coração de Zaqueu. Um mover de Deus estava acontecendo no coração de Zaqueu. E quando a gente começa a entender que esse mover de Deus está acontecendo, e a gente se deixa levar, pode ter certeza, a gente vai começar a buscar o Senhor. E se a gente começar a buscar o Senhor, nós vamos encontrá-lo. A Bíblia não nos responde exatamente, mas ela sempre vai ensinar essa grande verdade: todo aquele que busca a Deus de todo o coração vai ser encontrado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que ninguém busca a Deus espontaneamente, mas que Ele nos buscou primeiro. Eu não sei o que estava acontecendo no coração de Zaqueu, mas eu sei o que acontecia no coração de Deus. Deus amava Zaqueu, e Deus já estava trabalhando pelo poder da sua graça no coração de Zaqueu. E se foi curiosidade ou qualquer outra coisa que o fez buscar com toda a intensidade da sua vida, não importava, porque aquilo era a resposta ao mover de Deus na vida de Zaqueu. E há uma beleza nesta verdade, é que não vamos encontrar o Senhor como um no meio da multidão. Ele podia estar em cima da árvore e ver Jesus, ver os milagres e acabar a história aí. Mas sempre que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo como aqueles que somos conhecidos dEle e amados dEle. E é por isso que Jesus está passando por baixo da árvore de Zaqueu, quando olha para cima e chama um nome: Zaqueu. 2 vezes. Eu fico pensando, por que Jesus chamou 2 vezes? Porque na primeira vez, Zaqueu ficou olhando para ver se tinha um outro Zaqueu do lado. Eu? Será que ele está falando comigo? E aí Jesus olha de novo: ô Zaqueu, desce rápido daí. Que coisa tremenda. Eu acho que Zaqueu ficou pensando assim: ele me conhece? Já me viu em algum lugar? Como é que ele sabe o meu nome? E como é que ele lembra de mim? Porque eu não estou lembrando dele, e eu não conheço. E vejam a ironia dessa história. É porque o nome Zaqueu é o diminutivo de Zacarias.
Em português seria assim, Zaquinha, né? Ou, quem sabe, Zaca, né? Essa era a ideia. Que significa, em hebraico, Deus se lembra. Olha só. Ô Zaquinha, Deus se lembra de você. Deus se importa. A verdade aqui revelada é que Deus nos conhece. Ele lembra de nós. E se nós o estivermos buscando de todo o coração, o encontraremos, pois Ele nunca deixou de nos buscar nem um segundo da nossa existência. E é isso que Jesus queria dizer quando Ele vai terminar essa história com o verso 10. Lucas vai escrever isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Você não está numa árvore. E nem se chama Zaqueu, mas o Senhor Jesus está aqui, pode ter certeza disso. E pelo seu Espírito Santo, Ele já está falando ao seu coração. Na verdade, já vem falando ao seu coração há muito tempo. E talvez você, como Zaqueu, não o conheça com intimidade, mas Ele conhece você. E Ele não somente conhece, como chama você pelo seu nome. Olha só o que diz a Bíblia em Isaías 43, a Bíblia diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele te conhece, e Ele conhece detalhes da tua vida. Ele conhece a tua ansiedade. Sabe aquela hora que o teu coração fica acelerado assim? Ele conhece. Ele conhece os teus medos. Mesmo aqueles que você não tem coragem de falar para ninguém. Ele conhece todos os seus sonhos. Ele conhece as amarguras mais escondidas dentro da sua alma. Sabe aquelas limitações que você teme ter de enfrentá-las? Ele conhece. Ele conhece os acertos, os erros, os pecados. E sabe o que é melhor de tudo? Ele não somente conhece, mas Ele se importa com você. E é Ele que agora está lhe falando coisas que eu não posso falar porque eu não sei e não conheço. Mas agora, nesse instante, o Espírito de Deus está falando coisas só para você. E sabe por que Ele está falando só para você? Porque Ele conhece você e você é amado dEle. E o mover do Espírito Santo está trabalhando na tua vida. E se você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo, porque Ele quer se revelar só para você. Nós estávamos lá naquela reunião do conselho e eu vi um outro testemunho muito especial, de um padre no interior da Itália, que começou a ler a Bíblia. E começou a perceber que a Bíblia dizia determinadas coisas que a igreja não dizia. E ele começou a entrar em conflito, e dizer, e agora? Como é que vai ser? Ele começou a procurar alguém que ensinasse a Bíblia. E aí em off, assim, sem ninguém saber, encontrou um dos nossos missionários e começou a estudar a Bíblia com ele. E a coisa foi tão tremenda que ele disse, não pode ficar só para mim, eu posso chamar os catequistas da minha paróquia para estudar a Bíblia com você? Ele falou, pode. Só não fala que é missionário, nem pastor, você só fala que é um sacerdote, tá bom? E aí então começaram a sentar para estudar a Bíblia. Ele e mais 7 catequistas da sua paróquia. E começaram a ler a Bíblia, e ler a Bíblia. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos.
Eu quero dizer para você que agora no começo de setembro, ele com os mais 7 serão batizados naquela igreja batista. Não estão brigando com a igreja, eu estou falando de buscar a Deus. E deixar a religiosidade de lado para buscar o Senhor que está na Bíblia. Aquele que transforma, aquele que faz milagres, aquele que toca o nosso coração, aquele que trabalha a nossa alma. Zaqueu não acreditava nos sistemas. Ele achava que ele podia comprar qualquer sistema. Mas ele não imaginava que seria comprado pelo sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, e seria transformado por Ele. Nos seus valores, na sua maneira de pensar e no seu jeito de agir. Eu quero dizer para você que quando Zaqueu correu para subir naquela árvore, parecendo uma criança, já sendo um homem velho, ele estava dizendo aquilo que qualquer pai quer ouvir nos lábios do seu filho: quero estar com você. Quando a gente entende que sem o Senhor Jesus a gente não é nada, e a gente começa a buscar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e aí a gente vai encontrá-lo, e a gente vai descobrir que Ele nunca esqueceu o nome da gente, que Ele nunca esqueceu a história, que Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, que quando cada célula estava sendo multiplicada no ventre da mamãe, Ele estava vibrando, e que cada manhã, cada noite, cada tarde, quando você levanta, quando você deita, quando você sai, quando você faz coisas boas ou quando você faz coisas erradas, Ele nunca deixou de saber quem você era, amado dEle. E quando esse amado dEle, que às vezes está fora do seu lugar, corre na direção dEle, Ele para tudo para dizer: Zaqueu, desce daí, vem comigo, porque eu vou entrar na tua casa hoje. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria: para tudo e corre para Jesus, e faça o que for necessário, para que Ele possa ir com você para a sua casa, e morar dentro do seu coração. E eu quero dizer para você que hoje Jesus está passando por aí. Corra para Ele, corra para Ele.